Voltamos ao programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, hoje entrevistando a doutora Elisete, falando sobre os efeitos da separação sobre os filhos menores. Doutora Elisete, a respeito também da separação, quando nós estamos nessa situação de separação, geralmente a preocupação é focar a atenção na relação materno-paterno-filial. Mas nós sabemos, a própria Constituição assegura isso, que é muito importante também, é fundamental para o desenvolvimento da criança e do adolescente, que haja também a convivência familiar. E aí estende-se para os avós, tios, enfim, com quem a criança tiver contato até então. Nós tivemos a questão da lei parental, da alienação parental, que completou um pouco mais de um ano. A senhora entende que houve uma conscientização maior por parte das pessoas em relação à necessidade dessa convivência? Olha, Adriana, essa lei da alienação parental, eu acho que é um grande marco, né, que garante os direitos dessa criança, porque os pais estão se conscientizando sim, porque essa lei, ela prevê sanções. Né? A mãe ou o pai que usar dessa criança para vinganças entre si, caprichos, egoísmo, este pai ou esta mãe, ele pode ser punido e pode vir a perder o poder familiar sobre essa criança, porque ele demonstra que não está capacitado para ser pai. Então, eu acredito, na minha opinião, que esta lei veio sim para salvaguardar ainda mais o direito dessas crianças. Porque nós temos uma série de princípios constitucionais no âmbito do direito das famílias. E o que a gente percebe no dia a dia, com essas demandas distorcidas que na verdade nós trabalhamos, porque não se leva ao judiciário somente a possibilidade, quem fica com o pai ou com a mãe, ou então a questão da regulamentação do estado civil, né, de casado para divorciado. Não, a gente leva realmente o que alguns doutrinadores até chamam de restos do amor, né? Então é aquela dificuldade realmente de você trabalhar as emoções das pessoas. E nessa convivência, o que acontece? As coisas acabam sendo assim esquecidas, porque prevalece o que você mencionou, a questão da vingança de um em relação ao outro. E aí a gente tem a necessidade do surgimento dessa lei da alienação parental, lei dos direitos e obrigações dos avós, que é quando os pais realmente não estão conseguindo ali cumprir o seu papel tão importante. Sim. Aí até a respeito dessa lei dos direitos, né, dos avós, a senhora gostaria de fazer algum comentário também a esse respeito? Então, só voltando um pouquinho, toda criança, ela tem o direito de viver harmonicamente com a sua família, seja materna ou seja paterna, né? Isso é um direito que deve ser preservado. Não importa se os pais estão em conflitos. A gente volta, você pode ver que nós voltamos sempre naquele tópico, o melhor interesse da criança, colocar essa criança sob prioridade. Então ela tem direito de viver com essas famílias, materna e paterna, de uma forma harmônica. Isso inclusive está previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então deve ser preservado esse direito. Você está falando quanto aos alimentos prestados ou complementados pelos avós. É isso que eu entendi? Não, em termos de convivência ainda, dessa necessidade, porque não é só o direito dos avós, é o direito das crianças. Sim. Então o que a gente percebe é que há essa dificuldade ainda de conscientização da preservação do mundo, do universo infantil. Então, por isso que vem surgindo cada vez mais leis, e não seria necessário se nós nos conscientizarmos que a nossa Carta Magna está ali, a convivência familiar e comunitária. O quanto isso é importante para a criança e para o adolescente. Eu queria saber se há o compartilhamento aí dessa ideia, que nós temos já uma Constituição, nós já temos onde nos amparar, mas aí vão surgindo outras leis, mas só para enfatizar no que já existe. Sim, é isso mesmo. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essa convivência harmônica entre toda a família. A família não se restringe ao pai e à mãe, tem os avós. Hoje a gente precisa regulamentar o direito de visita do pai, o direito da visita dos avós, o direito de visita dos tios. Exatamente. Né? Quando, na verdade,
Eu comungo com você da mesma ideia. Nós precisamos priorizar essa criança e dar a ela um convívio harmônico com toda a família, sem precisar de buscar tanto o judiciário para se fazer valer o direito dessa criança. Porque há necessidade dessa reflexão. Alguma coisa de errado está acontecendo. Para hoje, no direito de família, nós temos que falar em direito ao afeto, que é uma coisa essencial, né? E a criança depende, ela é dependente de pai e mãe. Então, é por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. Foi muito interessante também as pessoas terem pedido para ser tratado, né, esse assunto da responsabilidade sobre os filhos menores, porque aí sim nós estamos exercitando a nossa cidadania, porque eles dependem realmente dos pais, né, dos adultos. É verdade, a doutora Adriana tocou num ponto interessante quando você falou do restinho de amor, né? Esse restinho de amor geralmente acaba quando se começa a discutir os alimentos. O valor dos alimentos. É o ponto crítico. O ponto crítico. Doutor, o que são os alimentos, né? Quem tem o dever de prestá-los? Qual que é a importância dele para o alimentado e a obrigação do alimentante em relação a isso? Sim. Com relação aos alimentos, a gente está acostumado ao termo alimentos. Mas os alimentos, eles englobam a saúde, a educação, o lazer, a vestimenta. Não é só os alimentos. Essa criança, ela precisa ela tem uma gama de necessidades que são supridas através dos alimentos. Os alimentos é dever de ambos, como nós já havíamos falado. Deveres e obrigações são devidos por ambos, pelo pai e pela mãe. Tá? Geralmente, quem detém a guarda, ou seja, quem não detém a guarda é que presta os alimentos. Mas aquela mãe ou aquele pai que está com o teu filho, ele também tem o seu dispêndio no dia a dia com essa criança. Quer dizer que o restinho de amor tem que reservar um espacinho para os alimentos. Na verdade, os conflitos, o que acontece? Numa separação, o pai ou a mãe que vai prestar esses alimentos, ele acha que está sustentando o ex-cônjuge. Então, ele fica criando embaraços para pagar esses alimentos, né, para prestar esses alimentos. E ele não vê que a prioridade é o filho, que necessita de um remédio, que necessita de uma roupa, da educação, de uma escola. Ele esquece essa parte. Ele acha que o que ele vai prestar, a mãe vai usufruir de maneira errônea ou consigo própria. Né? E aí é onde gera esses conflitos. O dever de alimentar é um ato de amor. E as pessoas, elas têm que se conscientizar disso. O filho precisa sobreviver. Sobreviver é um termo muito forte, ele precisa viver, na verdade. Né? Exato. Ele tem que ter direito, acesso ao que está colocado para nós. Ao divertimento, à alimentação, à saúde, o lazer tão necessário para essas crianças. Né? Só uma perguntinha rápida, desculpe interromper. Pode ser pedido alimentos para os avós? Sim. Sim. Os avós são chamados a complementar esses alimentos mas não ou a prestá-los. Aí tem 3 regras básicas, viu? Por exemplo, o pai faleceu, não deixou, ele não tem direito à pensão por morte do INSS e não tem qualquer rendimento. Então não tem nenhum. Aí os avós são chamados a prestar esses alimentos. Solidariamente? Não, subsidiário, só que nesse caso o pai morreu. Então, como não existe o pai, subsidiariamente mesmo, mas ele vai ter que prestar. No caso onde o pai se encontra ou a mãe enferma, impossibilitado, não tem rendimento nenhum, também os avós são chamados a prestar esses alimentos. E uma última regra é quando o pai pensiona, presta os alimentos, mas de uma forma insuficiente. Tá? Não consegue suprir as necessidades dessa criança. Neste caso, os avós são chamados a complementar. Cabendo ao avô ou à avó, se for chamado de forma individual, pedir pela exceção da ordem e chamar todos os avós ao polo passivo da ação. Tá. Ele pode pedir para que se chame, por exemplo, do materno para o paterno. Sim. Né? Muitas vezes, para isso, é visto também o binômio necessidade versus possibilidade. Porque tem que ver a possibilidade desse avô. Nós temos casos em que os avós são aposentados, né, todos são aposentados, às vezes um salário mínimo, ele já tem um dispêndio muito grande com medicação e não pode suprir.
Ou se ele suprir esses alimentos, ele vai negar sua própria sobrevivência. Então, tudo isso deve ser analisado pelo juiz que estiver conduzindo o caso. Então, até por esse ponto ser muito importante, né, muitas vezes até a origem dos conflitos é na hora de fixar os alimentos. Então, qual seria o parâmetro para que as pessoas saibam no que elas podem se basear para fixar um valor de alimentos que seja adequado, que não onere as partes, né, no sentido aí de implicar na sua própria subsistência, mas que ofereça a mesma qualidade de vida que essa criança tinha na constância do relacionamento. Porque é isso que se pretende manter, que para a criança realmente não tenha muitas mudanças, né? Que aí a separação é dos pais, aliás, separação de homem e mulher, mas separação de pais e filhos não tem. Doutora Adriana, nesse caso é feita a mensuração pelo juiz competente da causa, né? Porque é feito o binômio necessidade e possibilidade. Então a mãe, ela dá entrada numa ação de alimentos demonstrando, né, documentalmente, as necessidades dessa criança, né? E o pai, ele vai comprovar no momento da sua contestação os seus rendimentos. E aí sim o juiz irá analisar a qualidade de vida que essa criança tinha antes da separação, as suas necessidades e a possibilidade desse pai estar prestando. E mediante isso, ele vai balancear e vai arbitrar um valor justo, para que não sobrecarregue demais né, e nem falte aquele que necessita. Como nós ainda temos uma situação, aquela situação do justo, injusto, então de repente foi sentenciado aí um valor que aquele pai não consegue. Talvez ele não tenha tido assim, a possibilidade de comprovar que aquele valor seria realmente muito complicado para ele continuar honrando, né, num prazo longo. Então, que remédio ele teria juridicamente para poder rever esse valor, tentar mudar essa situação? A sentença de alimentos, ela não é definitiva, tá? Então, sempre caberá ação revisional. Sempre que houver alteração na fortuna, a maior ou a menor, esse pai ou essa mãe pode entrar com a ação chamada revisional de alimentos. Perfeito. Vamos chegando aqui ao final do nosso segundo bloco. O tempo aqui passa rápido, doutora, todo mundo reclama, mas fazer o quê, né? Você assinante que quiser sugerir pautas para nossos novos programas, entre em contato com o e-mail que você vê aqui na telinha ou ligue para o telefone 2468-8199. Se você quiser ser um patrocinador deste programa para levar adiante ideias como essa do Cidadania em Ação, entre em contato com o telefone que você vê na sua tela e fale com o Marlon Leles. Voltamos já.